pega, por favor, a palavra de Deus, abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Jesus está fazendo uma afirmação, e com as teorias religiosas e mundanas, muitas pessoas acabam indo contra as afirmações do próprio Senhor Jesus. O poder de Jesus, ele é imediato, é instantâneo. Deus não precisa de tempo para curar. Deus não precisa que a pessoa espere 7 dias ou 49 dias, por exemplo. Deus não precisa disso. Jesus disse assim sobre libertação. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus olhava as pessoas e o estado delas no mundo espiritual, e muitas pessoas estavam cativas. Jesus olha para você, para a tua alma, e Jesus já percebe se você está preso ou não. Mesmo que você diga como os fariseus diziam: não, nunca fui escravo de ninguém, aqui ó, minhas mãos estão soltas. Jesus viu nas costas de uma mulher Satanás montado nas costas dela. Jesus percebia as pessoas que vinham sofrendo. Jesus percebia. E aqui ele está afirmando: se o Filho liberta, um só encontro com Jesus quebra todas as cadeias e grilhões do inferno, e aquele que estava cativo é liberto. Quem crê nas palavras de Jesus? Eu também creio. Então eu vou reler, e eu quero que você que crê, repita bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, dá entendimento para a tua palavra. Espírito Santo, tira todo o bloqueio. Se alguém foi ensinado errado, ensina da maneira correta. E envia, Espírito de Deus, a tua palavra com o poder e a autoridade. E que a tua palavra que nunca volta atrás, a tua palavra que ensina e que ainda liberta, a tua palavra vá e a sua palavra produza o fruto e o resultado, no nome santo de Jesus, que assim seja feito. E quem crê diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém? Por favor, pode se assentar. E a gente, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que muitas pessoas, elas não alcançam o que a palavra de Deus promete, porque falta para elas um entendimento daquilo que a palavra de Deus prometeu. Imagine só, está escrito que para todas as promessas Deus tem um sim e Deus tem um amém. Ou seja, Deus já liberou. Está escrito que todas as bênçãos espirituais já estão liberadas. Mas mesmo assim muita gente sofre. Muitas vezes as pessoas não encontram libertação. E quando se trata de libertação, inventaram um tal de processo de libertação. E as pessoas falam assim: não, eu estou em processo de libertação. E as pessoas não entendem que a libertação, ela acontece uma só vez e ela é definitiva. Porque é impossível um cativo encontrar-se com o poder de Deus
e mesmo assim ele não ser liberto, e mesmo assim ele não ser curado. A pessoa teve um encontro com Deus, ela encontrou-se com o Espírito mais poderoso que existe. E olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, por favor. E o versículo é o de número 17, tá? É segunda carta, tá? Não é a primeira. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso é o de número 17. Mais uma afirmação da palavra, tá? Mais uma afirmação. Quando você achar, diga amém. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e ser viciado, por exemplo. Impossível. Impossível. Impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e acostumar a viver a mentira. Impossível. Impossível. Impossível ser cheio do Espírito Santo, dizer até que é usado pelo Espírito Santo, se a pessoa se acostumou com o pecado ao ponto de achar dentro de versículos bíblicos desculpa para o seu próprio pecado. Impossível. Porque se Deus é Espírito, e eu creio que Deus é Espírito, onde está o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. E este texto não é só para que a pessoa tenha liberdade para glorificar, não é só para que a pessoa tenha liberdade para aplaudir o Senhor, não é só isso. Este texto aponta para uma libertação pessoal. Nestes dois textos que lemos, o negócio de processo de libertação já cai por terra aqui. É óbvio que quem foi tirado de um lamaçal do pecado, de quem teve profundidade até com as trevas, tem que tomar muito cuidado, porque o mal que sai do homem, segundo Jesus, ele fica rodeando, procurando lugar. E quando ele não acha lugar, ele diz: eu vou voltar para minha casa. E se a pessoa não vigiou, não teve uma vida com Deus, voltam 7 ainda piores. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. É por isso que a pessoa que fica brincando com Deus, ela vem, se afasta, ela se apega com Deus, daqui a pouco ela está longe de Deus, daqui a pouco ela chega num estágio tão deplorável da vida dela, que ela não consegue mais voltar. Ela começa a estar tão entrelaçada no pecado, que é difícil mesmo que alguém tente arrastá-la, porque ela já está nas garras do próprio Satanás, e ela está tão envolvida, que ela acaba por se acostumar naquele estágio. E mesmo que o Espírito Santo tente enviar mensagens, quão difícil. E alguns textos da Bíblia apontam a impossibilidade de quem recaiu na fé. Recair não é cair, tá? É cair de novo, de ser novamente iluminado. Dependendo do ponto de fé que você já chegou, você não tem outra alternativa, é continuar olhando para Jesus, viu? Não tem plano B para a tua salvação. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Pode 1000 cair de um lado, 10.000 à direita, você não vai ser atingido. Deus vai te livrar e você vai continuar cuidando da sua alma para sempre. Porque voltar atrás não é opção para nós. Olhar para trás também não é opção. Quem olhou para trás perdeu a salvação. E o próprio Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló.
que olhou para trás, desejou Sodoma e Gomorra, e perdeu não só o livramento, perdeu a alma também. Qual é o caso de libertação que nós temos no Evangelho? Mais chocante que existe, mais deplorável. Pensando nisso, o homem que teve maior dificuldade, segundo os homens, de receber a libertação, era um homem que vivia urrando no meio dos sepulcros, comendo cadáveres. Quando alguém tentou prendê-lo, a possessão demoníaca na vida dele era tão forte, que os demônios quebravam as cadeias. Se você desse a ele uma camisa de força, não seria capaz de segurá-lo, ele rasgaria. Ele estava num período tão terrível de alma, que ele praticamente era um hotel, uma pousada dos próprios demônios. E os demônios viviam a vida dele. Ele não tinha mais consciência. Imagina quando ele começou a ficar tão endemoniado, que se ele tinha esposa, não era mais ele que respondia, era o demônio que respondia usando a boca dele. Se ele tinha trabalho, não era mais ele que ia ao trabalho, o demônio estava no trabalho dele. Se ele tinha amigos que tentaram aconselhá-lo, falando para ele, olha, você está meio estranho, já não era mais ele que respondia aos amigos, e esse homem perde tudo, inclusive as esperanças. Eu nem sei se ele ainda tem consciência, porque quando ele acorda, ele está dentro do cemitério, dormindo em cima de covas. Ele já está no lugar da morte. O diabo já havia conseguido roubar, matou a vida dele, todos os projetos, falta só destruir a alma. Mas o diabo não pode tocar na vida, enquanto esta vida não recebe uma chance de salvação. E Jesus é e continua sendo o maior resgatador de valores que existe. A esperança com Jesus não morre, porque Jesus é a nossa esperança, e se Ele chega até a alma do mais perdido, Ele vai salvar esta alma. E Jesus atravessa o mar da Galileia. Os discípulos enfrentam uma dificuldade tão grande no trajeto até Gadara, que os discípulos começam a pensar, Senhor, nós vamos morrer. Porque eles ainda não tinham entendimento que a tempestade não estava sendo causada simplesmente por causa de eventos climáticos. A tempestade estava sendo levantada por causa das forças demoníacas. Tem gente que fala assim, eu vou visitar a pessoa lá, eu vou ungir a casa dela. Vai ungir e vai levar o peso daquela batalha espiritual. Está preparado? Deus mandou você fazer isso? Pastor, eu vou orar pela libertação daquela pessoa, mas a tal pessoa em consciência está disposta a buscar libertação, ou você vai ficar pagando preço por ela, sem ela dar um passo de fé? Tem algumas pessoas que você chama assim, olha, sexta-feira é dia de libertação, depressivo, tiver canceroso, tiver doente da alma, tiver com insônia. Aí a pessoa fala, eu não consigo ir para a igreja, mas ela consegue ir para tantos lugares, menos para a casa de Deus. Mas ora por mim lá. Quando você vai atrás de uma alma que precisa de libertação, mesmo que você não perceba, você vai passar por uma retaliação por conta daquela alma. Os demônios não querem deixar o Senhor chegar até aquela alma, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A cidade inteira conhece aquele homem como um caso perdido. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 1.
Evangelho de Marcos, capítulo 5. E o versículo é o de número 1, tá? Vamos lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram feitas por ele migalhas, pedaços, e os grilhões também, e ninguém o podia amansar, nem remédio, nem tratamento, nem conversa. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e também pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios queriam continuar ali, porque eles achavam que aquele lugar era deles. O que muita gente diria na teoria do processo de libertação? Esse caso é complicado. Esse caso aí é expulsar o demônio, e aí vai ter que ter um tratamento com essa pessoa, porque é muito complicado. Todos naquela cidade já tinham dito isso para ele. Alguns judeus consideravam que algumas possessões demoníacas, elas eram para sempre. Sabe quando a pessoa diz assim: não, mas o fulano foi consagrado desde o ventre. Mas aí foi feito um trabalho quando a pessoa nasceu, então é o resto da vida. E a pessoa aceita a malignidade. Todo mundo já tinha aceitado, querido. A cidade tinha aceito. Não, esse caso é perdido, ele sempre foi assim, ele não tem mais jeito, ele enlouqueceu. Alguns falavam que era loucura, outros falavam que era espíritos de antepassados, outros falavam que era por conta do pecado dele, foi o que ele fez com a mulher, com os filhos, com a mãe. Alguns até talvez falavam: essa é a justiça de Deus. Porque tem gente, e a maioria delas falam do que não sabem. Jesus encontra uma resistência, porque não estamos falando de um demônio, nós estamos falando de uma legião de demônios, somos muitos. Foi assim que o demônio, que era o porta-voz daquela possessão, se identificou. Imagina quantas pessoas não diriam: vai precisar de não sei quantos jejuns e orações. Vai precisar ir na igreja não sei quantos dias. Jesus não precisa de dias para libertar ninguém, para curar ninguém. Se ele quiser encontrar até a alma mais inconsciente que tiver em toda a face da terra, e ele estender as mãos com o poder dele, até uma legião vai ter que se dobrar e vai sair na mesma hora, porque se pois o Filho vos libertar, não vai ser depois ou mês que vem, não, verdadeiramente na mesma hora sereis livres em nome de Jesus. Basta uma palavra dele, basta a vontade dele. Esse homem não tinha condição de ir a uma igreja, nem igreja tem nesse lugar, não tem sinagoga em Gadara. Não tem. O povo não obedece às leis de Deus, e os demônios sabem disso.
Os demônios não querem ficar naquele corpo, porque eles sabem que vão ter que sair. Os demônios falam: não, Senhor, esse território aqui não tira a gente daqui não. Pastor, por que Jesus não falou, sai dessa cidade? Porque na cidade tinha legalidade. E quando tem legalidade, querido, vira entrada e saída de demônio. Tem pessoa que às vezes fala assim, ora na minha casa. Aí você fala assim, olha, toma cuidado com o que você assiste. Toma cuidado com quem entra na sua casa. Toma cuidado com os seus comportamentos, com as suas palavras. Aí a pessoa fica chamando o nome do inferno dentro da casa dela, falando que o filho é o diabo. Que oração vai bastar? Que oração vai bastar? Tem gente que quer prosperar, aí quando vai receber o salário, fica fazendo piada, menosprezando o próprio salário, falando, essa miséria aqui. Que oração vai bastar? Que profecia de vida transbordante vai combater esta legalidade, que acaba por ser um portal espiritual escancarado na vida da pessoa? Aí quando é para as coisas de Deus, a pessoa, eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei se eu vou batizar. Eu não sei se eu vou ser fiel. Eu não sei se eu vou fazer o projeto. Eu não sei. Para as coisas de Deus ela não dá legalidade. Mas para as coisas do mal, de uma coisa eu sei. O diabo entrou na vida deste homem por algum caminho. Com a ordem de Jesus, ele vai ter que procurar pelo menos 7 caminhos para fugir. Jesus expulsa aqueles demônios que pedem autorização para entrarem em 2.000 porcos. Na mesma hora que se apossam de 2.000 porcos, eles caem do precipício. Na mesma hora. Os demônios queriam os porcos? Claro que não. Eles queriam o território. O território, Jesus não pode trabalhar no evangelho com o território, porque assim que as pessoas veem aquele homem curado, liberto, sem processo de libertação nenhum, tá? Aquele homem falando, vestido, calmo, porque era mais isso que o povo tinha medo dele, ele era um homem violento. Um homem de um histórico policial terrível, de agressões. Ao invés daquele povo falar, Senhor, nós não queremos esses demônios aqui não. Expulsa também esse mal da nossa vida, do nosso trabalho, para nunca mais voltar. O povo prefere os próprios porcos do que o próprio Jesus. Hoje em dia, principalmente uma geração evangélica famosa, é um povo que está enganado, que existe fé, evangelho, sem sacrifício e sem perdas. Porque é um povo que continua cantando baixaria, continua dançando promiscuamente, continua ganhando dinheiro ao som de bebedeiras e muitas outras coisas terríveis, e diz, não, agora eu me batizei no Jordão. Não, o pastor está vindo pregar aqui na minha casa. E para muita gente é isso que basta. O fulano se converteu. Lembre-se que quando uma pessoa se converte, tudo que ela tem do mundo se torna perda para ela. Se ganhou dinheiro ilícito, lembre de Zaqueu, deu metade de tudo que tinha, e quando alguém bateu lá na porta dele dizendo, mas você me roubou aquele imposto, vou te devolver 5 vezes mais, porque o que importa é que eu ganhei o reino de Deus e eu estou livre da avareza. Agora tem um povo se convertendo sem ter perda nenhuma, continua servindo a Deus, a Mamon, a Baal, esse e aquele, e muita gente cristã hoje em dia acompanha esse povo e chega a dizer assim, não, mas esse povo é meu ídolo. Então vai você e o teu ídolo para lá, porque você ainda tem que se libertar. Se você tem ídolo, você ainda tem que se libertar. Jesus ainda não te encontrou com o poder dele. Pastor, eu estou no processo de libertação.
processo de libertação ou processo de responsabilidade que você ainda não tomou para a sua vida? Porque Jesus já quer libertar, mesmo com a sua fraqueza, mesmo com a sua dificuldade. Está esperando ser perfeito para tomar uma atitude, para tomar a cruz, para seguir Jesus, para sacrificar o seu próprio eu? O povo daquela cidade não queria Jesus, porque ao invés de glorificarem a libertação que Jesus tinha feito a uma alma perdida, eles estão lamentando: 2.000 porcos morreram. Em Gadara, porco valia mais do que alma. E para muita gente é assim. Sabe por que muita gente não se liberta? Porque sabe que vai ter que abrir mão de muita coisa. Sabe por que muita gente não se liberta? Porque sabe que vai ter que ter realmente um compromisso com Deus. Não é que não entendem, tá? Ah, pastor, a pessoa não entendeu. Entendem sim, muita gente entende. Mas quando decidem abrir mão, o coração pesa. Quem lembra do jovem rico? Seguia todos os mandamentos. O jovem rico era muito melhor na teoria do que eu e o senhor e a senhora que me ouve. Muito melhor. O jovem rico dava uma aula para qualquer apóstolo e discípulo de Jesus. Aí Jesus falou assim: meu filho, para você não falta muita coisa não, só te falta uma coisa só. Quantas coisas faltava para ele? Para você falta quantas? Mais de 10? Para o jovem rico só faltava uma. Desapega dessa avareza que você tem. Vende o que você tem, dá para os pobres, não precisa nem ofertar. Jesus recebia oferta, mas ele não pede aquela oferta. Se desfaz de tudo isso, eu vou te dar um tesouro no céu. Era para ele vir correndo, mas para ele a riqueza na terra valia muito mais do que a riqueza no céu. E ele voltou triste para casa. Ele voltou triste, decepcionado com Jesus. Tem gente que fala assim: ah, pastor fulano decepcionou com o senhor. Se até Jesus decepcionou pessoas, quem sou eu? Coitado de mim, pobre homem que sou, pecador. Jesus decepcionou o jovem rico, ele queria ter os dois. Mas Jesus percebeu que a riqueza na terra tomava o coração dele. E ninguém vai ser salvo, liberto com o coração dividido. É a pessoa pedir libertação. Ah, eu quero tanto libertar-se do cigarro. Tá bom, vamos orar. A gente expulsa o vício, expulsa o mal. Agora pegue a carteira de cigarro que o senhor, a senhora tem, jogue fora. Ah não, pastor, eu vou guardar, vai que eu tiver vontade. Não adianta nada. Não adianta nada, não quer se livrar. Não quer perder. E quem não quer perder, acaba perdendo Jesus. Acaba perdendo a salvação. Olha o que estava escrito, por favor, no versículo de número 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. A pergunta é: viveu o processo de libertação ou viveu libertação? Ele até queria ser discípulo, porque ele pensa assim: eu não tenho nada que me apegar. Eu estava morando no cemitério,
Tenho cicatrizes no que eu ficava me cortando. O demônio fazia minha vida de gato e sapato. Agora eu quero esse Jesus que me libertou. Mas Jesus falou: não, você tem uma obra para fazer. Está achando que a obra acontece fora de casa primeiro? De jeito nenhum, é dentro de casa. Volta lá para os teus, pede perdão para quem você magoou, para quem você agrediu, para quem o demônio te usou. Vai lá, volta lá, dá o seu testemunho para a pessoa de alguém que está liberto de verdade. E ele foi anunciando, e quando ele menos percebeu, ele já tinha ganhado para o reino de Deus 10 cidades para a glória de Deus. E ele, eu e você poderemos dizer: se pois o Filho vos libertar, um encontro com Jesus é suficiente, seremos livres. Você que ora por alguém, principalmente alguém que precisa se libertar, não fica orando, dizendo: ah, Senhor, traz essa pessoa para a igreja. Tem gente que vem para a igreja e sai da igreja sem ser liberto. Você tem que orar, dizendo: Senhor, encontra essa pessoa com teu poder, onde ela estiver. Porque quando Jesus encontra um viciado em drogas, por exemplo, depois dessa pessoa ser liberta, ela não vai ter mais recaída, ela vai ter nojo do vício. Quando ela sentir aquele cheiro, porque o cheiro de droga é aquele odor horrível, né? Ela vai querer até vomitar, provocar. De tanto a marca que ela foi liberta, que ela realmente encontrou libertação em Jesus. Agora, enquanto a pessoa não encontra libertação, ela pode ficar 3, 6, 1 ano até sem o vício, mas quando cair vai ser uma ladeira abaixo, porque o último estado daquele homem será sempre pior do que o primeiro foi, infelizmente. Essa realidade, ela é para que toda a igreja reflita, e para que a igreja saiba como é que funciona uma libertação de Jesus. Jesus olhou uma mulher, filha de Abraão, na sinagoga, indo aprender a palavra, indo devolver dízimo, fazer oferta, fazer oração. E ela andava encurvada, olhando para o chão, porque o diabo montava as costas dela. Jesus percebeu: eu não posso deixar isso acontecer. Ela é filha de Abraão. Tirou o demônio das costas dela. Ela não ficava possuída igual o gadareno. E quem olhava para ela pensava: ah, deve ser coisa da idade. Deve ser coisa da idade. Quem olhava para ela falava: é um bico de papagaio que ela deve ter. Deve ter sido um acidente nas costas dela, uma queda. Mas era o próprio demônio sujeitando aquela mulher. Jesus libertou aquela mulher endireitou-se e nunca mais andou curvada. Nunca mais. Muita gente foi contra, porque quando não se tem temor em volta da libertação, o demônio sempre procura os irreverentes. Quem não está prestando atenção, quem não está ligado com o céu, o demônio sempre procura. Por isso que aqueles demônios tinham um apego com Gadara, porque ali ninguém queria se libertar. Jesus não ficou dizendo para eles: mas vocês precisam de mim. Jesus não ficou exclamando, dizendo: vocês estão errados. Jesus simplesmente despediu aquele povo e disse: tudo bem, eu vou embora. Entrou no barco e deu a última ordem para aquele que fora endemoniado: você vai começar a pregar em casa. O testemunho do liberto é em casa. É em casa que prova se você está liberto ou não. Se você testemunhar em casa, todos verão a glória de Deus na sua vida. Esse é o exemplo para nós de alguém que foi liberto pelo Filho do Homem, pelo próprio Senhor Jesus. E é assim que tem que acontecer. Amém? Feche os teus olhos, por favor.
E quando a pessoa recebe a pregação do Evangelho, uma coisa ela tem que decidir ter: Jesus como único Senhor e Salvador. Porque senão como é que o filho vai libertar se ela nega o filho? Por que muitos fariseus não tiveram libertação? Porque amaram as trevas e não quiseram andar na luz. Porque andar na luz denunciava os pecados, denunciava as falhas deles. Então eles não queriam. Então quem precisa entregar a vida para Jesus tem que fazer isso agora. Quem está afastado e percebe ardentemente o desejo que precisa voltar, precisa agora tomar uma atitude, despojar-se e voltar para Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.